Imagine descobrir um baú de tesouros de filmes de ficção científica alucinantes que o tempo esqueceu. Enquanto todo mundo fica falando sobre O Exterminador do Futuro 2 e Jurassic Park, existe um universo inteiro de filmes incríveis dos anos 90 acumulando poeira. Eu passei incontáveis noites mergulhando nessas joias esquecidas. E hoje, vou compartilhar 20 escolhas que vão te deixar de boca aberta. Antes de começarmos, deixe um comentário me dizendo qual filme de ficção científica dos anos 90 merece mais reconhecimento. Vamos começar com Cidade das Sombras, de 1998. Esse filme mexeu com a minha cabeça da melhor maneira possível. Antes de Matrix tornar a distorção da realidade algo legal, Cidade das Sombras já explorava a ideia de um mundo que pode ser um grande experimento. A história acompanha John Murdock, que acorda sem memória em uma cidade onde é sempre noite. Acredite, cada cena te puxa mais fundo no mistério. A forma como eles misturam o clima noir de detetive com ficção científica foi genial. O que torna tudo ainda mais legal é como ele constrói essa atmosfera assustadora sem depender de efeitos especiais sofisticados. Os misteriosos estranhos que controlam a cidade são alguns dos vilões mais únicos que já vi. E a maneira como o filme revela lentamente sua verdadeira natureza te mantém na expectativa até o final. Em seguida temos Screamers, de 1995. Este é baseado em uma história do lendário Philip K. Dick e merece muito mais reconhecimento. A trama se passa em uma colônia de mineração, onde armas autônomas mortais, chamadas Screamers, se enterram no solo. Mas aqui está a parte aterrorizante. Elas começam a evoluir para algo muito mais perigoso. O filme é estrelado por Peter Weller como o comandante Hendrickon, e ele arrasa no papel deste soldado endurecido, tentando sobreviver. O que torna Screamers tão eficaz é a combinação do isolamento de um planeta distante com a paranoia crescente de não saber mais quem é humano. O filme constrói a tensão perfeitamente, à medida que essas máquinas se tornam cada vez mais sofisticadas em imitar pessoas. E aquelas cenas em que você pode ouvir os Screamers chegando ainda me dão arrepios toda vez que assisto. Nomeie outro ator dos anos 90 que teria sido perfeito em qualquer um desses filmes. Diga-me quem e qual filme nos comentários. Gattaca, de 1997, é o próximo da nossa lista e é impressionante como essa obra-prima não causou um impacto maior quando foi lançada. A história nos mostra um futuro onde seus genes determinam tudo sobre sua vida, seu trabalho, seu status social, até mesmo com quem você pode namorar. Ethan Hawke interpreta Vincent Freeman, um cara que se recusa a aceitar esses limites genéticos e sonha em se tornar um astronauta. O filme constrói este belo e limpo mundo futuro que parece totalmente real, mas o que realmente o torna especial é o núcleo emocional da luta de Vincent. A maneira como ele luta contra o sistema através de pura determinação é incrivelmente inspiradora. Uma Thurman e Jude Law completam o elenco perfeitamente. E o filme faz perguntas profundas sobre o potencial humano sem nunca ser moralista ou chato. 12 Macacos, de 1995, é um daqueles filmes que mexe totalmente com seu cérebro de todas as maneiras certas. Bruce Willis interpreta um viajante do tempo de um futuro onde um vírus mortal forçou a humanidade a viver no subsolo. Ele é enviado de volta para descobrir como tudo começou. Mas aqui está a reviravolta. Ele continua pulando entre diferentes épocas e ninguém acredita que ele é realmente do futuro. Eles o jogam em um hospital psiquiátrico onde ele conhece Brad Pitt, que rouba a cena como um ativista totalmente desequilibrado. A maneira como o filme brinca com a viagem no tempo é super inteligente, fazendo você questionar o que é real. O visual industrial e cru das cenas futuristas, misturado com o cenário familiar dos anos 90, cria um contraste perfeito. Além disso, todo o mistério sobre se Bruce Willis é realmente louco mantém você na expectativa até o final. Prepare-se para Hardware, de 1990. O filme impacta com sua visão sombria de um futuro pós-apocalíptico. A história acompanha um catador que encontra o que parece ser um robô quebrado no deserto e o leva para casa como presente para sua namorada artista. Grande erro. Essa coisa começa a se reconstruir usando qualquer metal que encontra e transforma o apartamento deles em um verdadeiro pesadelo. O que torna este filme especial é a sensação claustrofóbica. A maior parte da ação acontece em um prédio, mas nunca fica entediante. O robô, chamado Mark 13, é um dos vilões mecânicos mais assustadores de todos os tempos, com uma programação religiosa sinistra que o faz pensar que está fazendo algo sagrado ao matar humanos. O filme tem uma vibe punk rock incrível, com uma trilha sonora matadora e visuais saturados de neon que fazem tudo parecer um sonho febril. É hora de perguntar: qual filme de ficção científica subestimado dos anos 90 te impressionou quando você o assistiu pela primeira vez? Deixe o nome nos comentários abaixo. Split Second, de 1992, é esta aventura selvagem que não recebe o amor que merece. Rutger Hauer interpreta um policial em uma Londres futurista e inundada, caçando o que pode ser o monstro de filme mais louco dos anos 90.
A cidade está parcialmente submersa, devido às mudanças climáticas, o que torna cada cena sombria e encharcada da melhor maneira possível. O personagem de Hauer é um completo descontrolado que carrega armas demais e tem uma estranha obsessão por chocolate, o que de alguma forma faz todo o sentido neste mundo. O filme mistura drama policial com terror e ficção científica de uma forma que não deveria funcionar, mas funciona perfeitamente. O que realmente o torna divertido é que ele nunca se leva muito a sério. Há personagens hilários e cenas de ação exageradas que parecem que só poderiam existir nos anos 90. Free Jack, de 1992, pega uma ideia muito legal e a desenvolve. Emílio Estevez interpreta um piloto de corrida que é puxado para o futuro bem antes de supostamente morrer em um acidente. Por quê? Porque pessoas ricas em 2009 querem colocar suas mentes em corpos jovens e saudáveis do passado. O filme tem essa ótima vibe de filme de perseguição enquanto Estevez tenta escapar de Mick Jagger. Sim, aquele Mick Jagger que interpreta um impetuoso caçador de recompensas. O mundo futuro que eles criaram parece exatamente como as pessoas nos anos 90 pensavam que 2009 seria, o que torna ainda mais divertido de assistir agora. Além disso, você tem Anthony Hopkins interpretando um executivo corporativo suspeito e só observa Lou roubando a cena já vale o ingresso. As cenas de ação são puro excesso dos anos 90, com perseguições de carro insanas e armas a laser por toda parte. Fortaleza, de 1993. Prova que ninguém fez ficção científica de fuga de prisão melhor do que os anos 90. Christopher Lambert estrela como um cara que é jogado nesta prisão subterrânea de alta tecnologia por tentar ter um segundo filho em um futuro onde isso é ilegal. Esta prisão é puro combustível para pesadelos. Eles colocam essas coisas chamadas intestinadores no seu estômago que causam dor excruciante se você quebrar as regras. O lugar todo é controlado por um computador chamado ZED-10, que observa tudo, e um diretor super assustador interpretado por Kurtwood Smith, que sente prazer em torturar os presos. O que torna este filme incrível é como ele continua aumentando a tensão. Cada nível da prisão é mais perigoso que o anterior, e as cenas de ação são totalmente malucas. Armas a laser, guardas ciborgues e um clímax alucinante que envolve escalar ventiladores industriais gigantescos. Johnny Mnemonic, de 1995, pode não ser o melhor filme já feito, mas tem Keanu Reeves interpretando um mensageiro de dados que armazena informações sensíveis em seu cérebro, baseado em uma história de William Gibson. O filme nos mostra um mundo onde a internet se tornou um espaço de realidade virtual maluco, e metade da população sofre de uma doença chamada síndrome de atenuação nervosa. O personagem de Keanu tem que entregar um enorme pacote de dados que está literalmente destruindo seu cérebro, enquanto é perseguido pela Yakuza e por um pregador de rua maluco interpretado por Dolph Lundgren. Os efeitos especiais parecem bem datados hoje em dia, mas há algo encantador em como o filme imaginou o ciberespaço. Além disso, você tem Ice-T liderando um grupo de rebeldes da tecnologia e um golfinho cibernético ajudando a hackear a rede. Aqui vai outra pergunta. Quem foi seu ator de ficção científica favorito dos anos 90? Compartilhe o nome dele e seu filme favorito nos comentários. Ele decide parar a loucura, mas precisa da ajuda do jovem Jesse. Time Master, de 1995, é esta joia escondida que adota uma abordagem realmente única para viagens no tempo. A história acompanha este garoto que é recrutado por agentes viajantes do tempo para ajudar a prevenir desastres ao longo da história. O que o torna especial é como ele mistura aventura para crianças com alguns conceitos de viagem no tempo realmente alucinantes. Pat Morita interpreta esta sábia figura mentora que ensina ao personagem principal sobre as responsabilidades de ser um viajante do tempo. O filme tem cenas incríveis que mostram como mudar até pequenas coisas no passado pode ter consequências enormes. Enquanto os efeitos definitivamente mostram a idade, a história te prende com reviravoltas inteligentes e alguns momentos surpreendentemente emocionantes. Há também um ótimo vilão que tenta manipular o tempo para seu próprio benefício, levando a algumas cenas de perseguição realmente tensas em diferentes períodos de tempo. Você foi considerado culpado do crime de assassinato em primeiro grau. Uma Memória Inocente foge de 1995, também conhecido como Sinapse, que dá uma abordagem interessante ao conceito de troca de corpos. Neste mundo futuro, a consciência de um criminoso masculino é transferida para o corpo de uma mulher como punição. O que poderia ter sido apenas um conceito chamativo se transforma em uma interessante exploração de identidade e gênero. O filme acompanha esse criminoso tentando descobrir quem ele realmente é, enquanto lida com um sistema corrupto que usa a transferência de consciência para todos os tipos
de propósitos obscuros. Há todo um movimento de resistência clandestino lutando contra a corporação que controla essa tecnologia e algumas cenas de ação bastante intensas. Enquanto nosso protagonista aprende a se adaptar à sua nova realidade, o filme levanta algumas questões fascinantes sobre consciência e identidade, enquanto mantém a ação em ritmo. Acelerado com perseguições de carro e tiroteios, e ele não está jogando para perder. Você tem que fazer algo com um pouco daquele poder terminal. Justice de 1995 nos transporta para um futuro onde a realidade virtual se tornou a melhor fuga. Lorenzo. Lama interpreta um policial que descobre uma conspiração envolvendo pessoas ricas caçando humanos por esporte e realidade virtual, exceto por uma reviravolta. As mortes estão de alguma forma se tornando reais. O filme tem essa mistura perfeita de estética cyberpunk e narrativa neon-noir que só poderia vir dos anos 90. As cenas de realidade virtual são cheias de cores neon psicodélicas e arquitetura impossível que fazem você se sentir como se estivesse em um sonho estranho. O que realmente o torna interessante é como explora a ideia de vício em mundos virtuais. E o que acontece quando a linha entre o real e o falso começa a se confundir. A ação se move entre as ruas sujas do mundo real e esses mundos reluzentes, ambientes virtuais criando esse contraste interessante. Além disso, há toda uma subtrama sobre corporações corruptas, usando realidade virtual para controlar pessoas 100% entidades ciberneticamente integradas. Será que vou sair daqui vivo? Não é protótipo X-29A de 1992? É um daqueles filmes que pega uma ideia simples e a desenvolve. Um cientista cria uma inteligência artificial super avançada que deveria ajudar a humanidade. Mas as coisas dão errado quando os militares se envolvem. A Eu começa a controlar um traje robótico que parece que alguém invadiu uma loja de ferragens e colocou algumas luzes nele, mas isso faz parte do charme. O que faz este filme se destacar é como ele se concentra na relação entre o criador e sua criação, quase como uma versão de ficção científica de Frankenstein. Há ótimas cenas em que a IA começa a questionar seu propósito e a desenvolver emoções, levando a alguns momentos surpreendentemente reflexivos em meio a toda a ação. Os militares são caricaturalmente malignos, mas funciona para a história. Qual a reviravolta mais alucinante de um filme de ficção científica dos anos 90 que você já viu? Jogue o título do filme em algum lugar abaixo da bagagem. E o homem que ele está enfrentando. Projeto Shadowser de 1992, parece que alguém assistiu Duro de Matar e pensou, e se fizéssemos isso em uma estação espacial com androides? Frank Zagarino interpreta um androide cromado que assume o controle de uma estação espacial e mantém todos como reféns. Martin Cove, o vilão de Karate Kid, aparece como um comando para deter o androide. Basicamente, é só gente correndo por corredores, trocando tiros no espaço, mas é muito mais divertido do que deveria ser. O vilão androide consegue, de alguma forma, ser ameaçador e totalmente exagerado com esse estranho hábito de citar frases famosas de filmes nos piores momentos possíveis. Há também toda uma subtrama sobre espionagem corporativa e projetos militares secretos que adicionam um toque especial. Bom toque de conspiração para o homem digital. De ação de 1995. 1995 é basicamente um soldado do universo em uma cidade empoeirada. Este androide militar experimental enlouquece durante um teste e fica preso nesta pequena comunidade desértica, levando a um caos sério. O androide é uma máquina de matar perfeita que pode baixar novas habilidades sempre que precisa delas, o que leva a algumas cenas de ação bastante criativas. Don Wilson interpreta o agente especial, enviado para derrubar o androide, e sua experiência em artes marciais rende algumas sequências de luta legais. O que diferencia este filme de outros semelhantes é o cenário. Em vez da cidade usual ou base militar, a maior parte da ação acontece nesta pequena cidade onde ninguém está preparado para um confronto de alta tecnologia. Os moradores locais envolvidos nesta situação com o super soldado criam alguns momentos interessantes entre as cenas de ação. A resposta, mas ele não sabe a pergunta. Acho que ele aceitou a história. Quando ele descobrir a verdade, será tarde demais. Nêmesis, de 1992, leva toda a ideia de policial ciborgue a um novo nível. Albert Pond, o filme conta a história de Alex, um policial que se tornou quase totalmente máquina, mas ainda possui um cérebro humano. O filme nos joga neste futuro sombrio, onde a linha entre humano e máquina é extremamente tênue, e todos estão tentando trair uns aos outros. O que torna este filme especial é como ele se entrega totalmente à ação. Há cenas incríveis onde as pessoas simplesmente atravessam paredes e pisos como se não fosse nada
nada demais. O personagem principal continua recebendo mais e mais peças de máquina, até que você começa a se perguntar se ainda resta algum resquício de humanidade nele. Olivier Gruner interpreta Alex, e embora não ganhe nenhum prêmio de atuação, ele transforma totalmente o lado físico de ser este ciborgue problemático preso entre diferentes facções. O filme todo tem essa ótima vibe de futuro sombrio e de baixa tecnologia. A tempo de coagulação 2000 vezes foi concebida para proteger as pessoas em meu quadrante. Esse era seu único propósito. Tempo de coagulação 2000 de 1993, imagina um futuro onde os ricos vivem nesses luxuosos prédios acima do solo. Cidades enquanto todos os outros estão presos no subsolo. Billy Blanks, o mesmo cara que criou Tile, interpreta esse executor que precisa lutar contra um sistema corrupto. O filme mista artes marciais com ficção científica de uma forma muito divertida, nos dando cenas incríveis de luta subterrânea onde as pessoas dão chutes insanos enquanto usam calças de couro e acessórios cromados. O que o destaca é como ele usa as habilidades reais de artes marciais de Blanks. Não há nenhuma daquela edição de corte rápido que você vê em filmes modernos. Apenas lutas impressionantes. A história envolve toda essa coisa de baixar habilidades de luta para os cérebros das pessoas. Mas, na verdade, é tudo sobre ver Billy Blanks espancando bandidos de maneiras criativas. Se você pudesse salvar apenas um filme de ficção científica para as futuras gerações assistirem, qual seria? Me diga abaixo. Imagination Android, de 1993, é sobre um cientista que cria um robô controlado remotamente para fins pacíficos. Mas seu parceiro tem outras ideias. O robô parece alguém preso junto a um monte de peças de metal que eles encontraram em um ferro velho. Mas isso faz parte do charme. As coisas ficam loucas quando o parceiro do mal rouba o sistema de controle do robô e começa a usá-lo para crimes. A parte mais legal é como eles mostram o ponto de vista do robô durante as missões com essa visão de câmera com tonalidade vermelha que deixa tudo com uma aparência super assustadora. Há toda uma subtrama sobre o cientista tentando proteger sua criação enquanto lida com a traição de seu parceiro. O filme até inclui algumas cenas no leste europeu que adicionam essa estranha vibe de Guerra Fria a tudo. O que está errado está voltando e dominando o mundo. Apex, de 1994, acompanha esses caçadores que pagam muito dinheiro para viajar para este planeta preservado onde podem caçar a presa mais perigosa. Um ciborgue programado para ser a máquina de matar definitiva, Richard Norton interpreta o ciborgue e ele traz essa mistura perfeita de ameaça e habilidades em artes marciais para o papel. O que começa como uma simples viagem de caça se transforma nesta louca história de sobrevivência quando o ciborgue começa a caçar os caçadores. Em vez disso, o filme tem ótimas cenas de gato e rato em paisagens alienígenas que são basicamente florestas comuns com alguma iluminação colorida, mas o que o torna divertido é como ele inverte a fórmula usual de filmes de caça. Você realmente começa a torcer pelo ciborgue enquanto ele elimina esses riquinhos idiotas um por um. Você não vai ser executado não, o núcleo cibernético está se infiltrando cada vez mais em nosso governo. O filme Cybertracker, de 1994, nos mostra um futuro onde robôs executores chamados Cybertrackers mantêm a ordem executando criminosos no local. Tom Wilson interpreta um agente do governo que descobre que todo o sistema é corrupto e acaba se tornando um alvo. O filme está repleto de lutas incríveis de artes marciais entre humanos e robôs, com Wilson mostrando suas habilidades de kickboxing contra oponentes mecânicos. Há um ótimo ângulo de conspiração onde você nunca tem certeza de quem realmente é o culpado, puxando os cordões, e a ação continua aumentando à medida que mais e mais rastreadores cibernéticos são enviados atrás do nosso herói. Tudo tem essa perfeita atmosfera dos anos 90, o charme do lançamento direto em vídeo. Viates com direito a personagens bregas online e explosões muito maiores do que precisam. Ser além de cenas incríveis de robôs policiais simplesmente atravessando paredes como se fossem de papel.